Oi, aqui é a Nanda e esse é o Falando o que Não Sabe, o podcast onde eu falo tudo o que eu não sei, como se eu soubesse de algo. E no episódio de hoje, vamos falar sobre romantizar pequenos detalhes da vida. Vocês são pessoas contemplativas da vida, que acham beleza em coisas simples? Eu sou uma pessoa que gosta de contemplar pequenos detalhes. Eu gosto de admirar coisas simples e às vezes eu acabo até registrando esses momentos por meio de uma foto ou um vídeo. O que me inspirou a fazer esse episódio foi uma newsletter gratuita que eu me inscrevi, que chama Fluxo Criativo. Essa newsletter, para quem não sabe, newsletter é tipo um jornalzinho, um artigo pequeno, né? Que fala sobre um determinado assunto. Normalmente você se inscreve para você receber digitalmente aquele textinho periodicamente também. Essa newsletter eu recebo a cada lua cheia e é sobre arte e criatividade. Então, a escritora, que é a Juliana, ela traz toda lua cheia um textinho e o que ela pensa sobre algum assunto que tenha relação com arte e criatividade. E no final da newsletter, ela traz algumas indicações de livro, de site, de filme, enfim. É bem legal, eu tô gostando bastante de ter essa inscrição dessa newsletter e se vocês tiverem interesse eu posso passar o link para que vocês possam se inscrever também. Faz umas 2 semanas, em alguma semana que teve uma lua cheia, eu recebi essa newsletter que o título dela é Beleza, Sabedoria da Sensibilidade e um banco de imagens. Esse tema eu já tenho vontade de falar há muito tempo, mas quando eu recebi essa newsletter, eu falei, não, eu preciso falar sobre isso no próximo episódio que eu gravar. Eu vou aqui ler uma parte que eu separei dessa newsletter, uma parte do texto, né? Qual beleza te alimenta? Como você enxerga o que é belo? Normalmente, colocamos condições para firmar beleza, mas ela é ilimitada, múltipla, relativa e trabalha de forma silenciosa nos pequenos detalhes, que só quem tem olhos muito afiados pode ver. A nossa potência criativa é uma grande beleza. A capacidade humana de poder criar a partir do que imaginou é beleza pura. Despertar essa criatividade, dar vida e movimento a ela é essencial para transbordar a beleza que habita em cada um. Esse trecho ele é bem subjetivo, mas eu achei ele bem interessante, né? Porque aqui fala assim que a gente normalmente coloca, né, uma limitação na beleza. E é de uma forma bem subjetiva que eu vou falar mesmo, tá? E, na verdade, a gente pode ver beleza em qualquer coisa. Às vezes eu me pego pensando com frequência em coisas pequenas que eu vejo beleza, em coisas simples, sabe? Que só de ver beleza naquilo, às vezes até melhora o meu dia. E eu não tô falando de coisas grandes, sabe? Por exemplo, quando você olha uma escultura, ou quando você olha um monumento, um prédio, sei lá, uma paisagem de algum lugar. Não é que isso não seja bonito, isso é bonito. Você pode ver a beleza no grande, mas a beleza nos detalhes é uma coisa que você consegue colocar no seu dia a dia, entende? Porque quando você vê uma escultura, por exemplo, normalmente você está em um ambiente que você tá em um museu, né? Então é um pouco excepcional, não é? Aquilo não é o seu dia a dia, a menos que você trabalhe naquele lugar, né? Aquilo não é o seu dia a dia. Ou quando você, sei lá, uma vez eu fui fazer uma trilha com meus amigos e a gente chegou, tipo, mano, no pico de uns lugares lá que dava pra ver, tipo, mano, a cidadezinha inteira, assim, sabe? Tipo,
era uma coisa muito linda. Eu posso até postar para vocês a imagem desse lugar que era realmente muito bonito. E é um negócio muito grande, né? Que você olha e você fala, nossa, eu faço parte disso tudo e eu sou tão, né, minúscula perto disso tudo. Enfim, é um negócio grande que você vê beleza. Mas aquilo não tá no seu dia a dia, sabe? Aquilo é excepcional, né? Foi uma viagem que eu fiz com meus amigos, que eu me programei, não tá no meu dia a dia, então não vai ser sempre que eu vou fazer uma trilha e vou chegar naquele pico e vou olhar aquilo e vou falar, nossa, que lindo. Então o que eu tô falando é realmente ver beleza nos detalhes, nas coisas pequenas, porque isso faz muita diferença no nosso dia a dia. Eu vou explicar um pouco melhor, tá? A questão de ver beleza em pequenos detalhes, em coisas do nosso dia a dia, é que aquilo que você tá vendo beleza te faz viajar para fora da realidade, mesmo que um pouquinho, por 1 segundo, por 2 segundos, sabe? Você acaba viajando. Você fala assim, nossa, meu Deus, a vida é muito linda. Eu vou explicar isso melhor, dando um outro exemplo de uma coisa simples que tá no nosso dia a dia e que eu consigo admirar e eu gosto de admirar, e aquilo faz o meu dia ser muito melhor quando eu tô em um momento desse e quando eu vejo isso, que é simplesmente ver a lua de manhã. Primeiro que assim, eu sou uma grande admiradora da lua. Eu acho a lua linda, sério. Eu sou aquela pessoa que gosta de tirar foto da lua, apesar de ficar horrível, porque o meu celular não tira uma foto bonita da lua. Mas além de tirar uma foto, eu gosto muito de admirar e olhar para o céu e ver que ela tá lá. E toda vez que ela tá lá, eu falo: olha como a lua tá linda. Sempre que a lua tá lá, eu falo: olha como a lua tá linda, ai, a lua é linda. Hoje, inclusive, eu tava voltando do trabalho, e aí eu passei assim, tipo, eu tava de ônibus, né? E aí eu passei por uns prédios, né? Tipo, na rua, assim, passou entre os prédios, tava a lua, bem baixa, assim, bem grandona, sabe? E eu falei, nossa, que lua linda, sabe? Tipo, aquilo me deu um. uh, Sabe, mesmo que por 1, 2 segundos eu tenha sentido esse alívio, digamos assim, foi, tipo, é um momento muito gostoso pra mim. E especificamente a lua durante o dia é uma coisa assim que, sério, eu chego a parar no meio da rua só pra olhar a lua no meio do dia. E normalmente isso acontece, pelo menos quando eu observo, né? É mais no outono, parece que a lua, tipo, sabe assim, quando tá tardezinha, tipo umas 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, assim, o sol ainda tá no céu, né? Mas, tipo, o sol tá de um lado e a lua tá do outro. E aí o céu tá, tipo, bem azulzinho, bem clarinho, assim. E aí você vê a lua bem clarinha, sabe? Tipo, só uma, sabe, uma claridão da lua, assim, não é claridão a palavra que eu queria, mas assim, sabe, só você vê que a lua tá lá, mas ela não tá nítida igual ela fica à noite, né? E nossa, esse é um dos momentos mais gostosos do meu dia. Quando eu tenho um momento como esse, juro, eu paro no meio da rua. Algumas vezes já aconteceu de eu estar, tipo, andando assim, e aí eu me deparar com esse momento, e aí eu fico olhando e eu fico tipo, mano, que lindo. E quem estiver comigo vai ouvir. Olha que linda a lua no meio do dia, não sei o quê. E eu tenho isso há muito tempo, porque eu realmente gosto muito de admirar esse momento. Então é isso quando eu falo de admirar coisas do nosso dia a dia e pequenos detalhes da vida, é meio que disso que eu tô falando, sabe? Inclusive,
Quando eu mudei de casa, eu fiquei muito feliz quando eu percebi que eu conseguiria ver a lua da minha janela. Eu fiquei muito feliz, juro pra vocês, assim, que quando eu, tipo, um dia, sem querer, eu tava, tipo, ai, só olhando a rua, assim, quando eu olhei em direção do céu, assim, eu vi que a lua tava lá e eu pensei, nossa, eu consigo ver a lua aqui da minha janela, que delícia. A lua, as estrelas também. Eu gosto muito da noite. Eu sou uma pessoa noturna, então assim, eu gosto muito de admirar estrelas, lua, enfim. Em momentos como esse, eu dou uma viajada, assim, sabe? Por segundos. Tipo, são segundos que eu paro, olho e aí eu penso, nossa, que lindo, que legal que eu tô vivendo esse momento. E isso até me lembrou um áudio do TikTok que é de um vídeo de uma menina em que ela tira uma foto de um livro, um café, uma coisa assim, aesthetic, sabe? E aí ela tira essa foto e aí ela fala: "Ah, eu tirei essa foto e aí eu dei um passo para trás e aí eu percebi que essa vida é minha e eu que tô vivendo ela. E é muito bom você poder, tipo, romantizar isso e ver que você que tá vivendo esse momento, sabe?" E esse áudio virou uma zoeira, assim, dentro do TikTok, porque as pessoas começaram a ironizar esse áudio, sabe? Tipo, elas pegaram esse áudio e colocaram em um contexto em que elas estão passando um perrengue, sabe? Tipo, ai, tem uma enchente, ou enfim, tá acontecendo alguma coisa. Algum perrengue que aconteceu no dia delas, elas pegam e colocam em cima desse áudio, e aí fica tipo um contraste, assim, sabe? De realidade. E até depois apareceu um vídeo dessa mesma menina falando, né, que viu a repercussão do áudio dela, do vídeo dela, e que ela achou que não teria esse tipo de repercussão, né? E ela falou: não, tá muito engraçado, kkk, o que que vocês fizeram, né? Zoaram e tal. Mas, gente, o que eu tô falando, isso foi a minha interpretação, tá? Ela não falou exatamente isso, mas nas minhas palavras, ela meio que falou. Tipo, ah, legal, né? Que vocês estão zoando e tal. Mas, gente, o que eu tô falando não é você romantizar, tipo, sabe, uma coisa grande ou uma coisa, sabe, tipo, que precisa ser uma conquista na sua vida. Não, eu tô falando, tipo, é legal você ver algum momentozinho legal da sua vida e gostoso, sabe? E você poder romantizar aquilo. Por menor que seja, sabe? Por simples que seja. Tipo, o dela era simplesmente um café, um livro, sabe? Tipo, e uma foto bonitinha. E é isso que ela quis dizer, sabe? Tipo, ah, eu não quis dizer assim, né? Que, tipo, a gente tem que ficar romantizando só as coisas grandes da nossa vida, mas sim coisas pequenas, sabe? Pequenas conquistas da nossa vida. E eu achei isso muito interessante porque, inclusive, eu tenho pensado muito nisso, que a gente leva a nossa vida muito a sério, tá ligado? Tipo, a gente leva muito a vida a sério. Então, assim, se a gente tá passando por um momento difícil. E, gente, calma. Um parênteses. Eu tô fazendo um recorte aqui, tá? Eu sei que tem pessoas que passam por situações que, tipo, de vulnerabilidade e momentos muito difíceis, em que elas, sabe, tipo, não tem perspectiva de vida, não tem como ela olhar, tipo e romantizar a vida, sabe? Mas, de qualquer forma, eu tô fazendo um recorte aqui, tá? Eu não tô falando, tipo, ai, você que tá aí, sabe, passando um perrengue na sua vida, você precisa romantizar a sua vida. Não, não é isso que eu tô falando, sabe? Tipo, tem momentos difíceis da nossa vida que a gente vai, sabe, vai achar uma merda e não vai conseguir romantizar e não vai conseguir olhar, sabe, ter esse olhar de, ai, como a vida é linda, sabe? Então é isso, só fechando aqui.
que eu tô fazendo realmente um recorte e eu entendo que as pessoas passam por situações difíceis e que não vai ser sempre que a gente vai conseguir olhar alguma coisa da vida e achar bonito e romantizar, tá bom? Então, é isso. Mas o que eu tava falando, né, de levar a vida a sério, às vezes a gente leva realmente a vida muito a sério, sabe? E aí a gente, com levar a vida muito a sério, a gente acaba só vendo aquele objetivo que a gente tá querendo, sabe, no momento. Por exemplo, você tá querendo essa conquista acadêmica. E aí, você foca naquilo. Aí você fala, eu quero essa conquista acadêmica e a minha vida só vai ser feliz e completa depois que eu tiver essa conquista acadêmica, que não sei o quê, nananana. E aí, quando você consegue, aí você fica tipo, nossa, que felicidade, eu consegui, que conquista, nananã, nananã. Só que aí, tipo, você colocou tipo um cabresto, sabe? Sabe o que é cabresto? É aquele negócio que você coloca nos olhos do cavalo para ele não olhar pros lados, sabe? Tipo, para ele olhar só para frente. E aí você acaba perdendo coisas pequenas e simples que podem te trazer algum tipo de alívio e felicidade enquanto você não tá conseguindo essa conquista, sabe? Tipo, e aí você acaba levando a sua vida muito a sério. Não sei se eu me fiz muito clara nesse momento, acho que talvez tenha ficado um pouco confuso. Talvez, não sei. Mas o que eu quero dizer é que assim, a gente não precisa levar a vida tão a sério assim, sabe? Tipo, tudo bem a gente querer uma conquista, tudo bem a gente querer olhar pra frente, mas assim, a gente não pode colocar, tipo, ai, eu só vou ser feliz e eu só vou ter esse momento feliz quando eu tiver aquela conquista que eu coloquei, sabe? Tipo, porque tem outras felicidades e tem outras coisinhas da vida que podem te trazer essa felicidade, esse alívio, né? Então, por exemplo, para mim, a minha felicidade de coisas pequenas e de romantização de coisas pequenas, né? É o negócio da lua, né? Ou, enfim, às vezes uma abelha pousando numa flor. Tipo, eu paro, eu admiro aquilo e eu acho bonito, sabe? Tipo, e eu gosto. E aí eu fico tipo, ai, como a natureza é linda, sabe? E aquilo me traz um certo tipo de alívio. Por exemplo, sair de casa e eu preciso chegar no trabalho. E aí, o meu objetivo é chegar no trabalho, certo? Se eu não presto atenção na vida, né? Se eu não olho os pequenos detalhes da vida, eu chego no trabalho, nem vi quem passou na minha frente, o que passou na minha frente, sabe? Se tinha alguma pessoa pelada na minha frente, nem vou saber, porque não sabe, nem vi, porque meu objetivo era só chegar no trabalho. Mas quando você começa, tipo, olhar as coisas pequenas e, tipo, admirar os detalhes da vida e romantizar esses detalhes da vida, no meio do caminho você encontra uma abelha que pousou numa flor. Você encontrar uma joaninha vermelha. É difícil hoje em dia você achar uma joaninha vermelha na cidade, que elas são cinzas hoje em dia. Então você encontra uma joaninha, você vê a lua no céu, sendo que tá de manhã, você vê uma folha caindo na sua frente de uma forma poética e bonita. E o caminho para o seu trabalho, que às vezes é um negócio desgastante, se torna uma coisa um pouco mais leve. Acho que agora eu me fiz um pouco mais clara, né? Enfim, eu espero que vocês tenham entendido aqui toda essa filosofia, sei lá, ficou meio subjetivo, mas eu espero que vocês tenham entendido. E nessa newsletter que eu separo, eles citam, inclusive, uma cena de um filme que chama Beleza Americana. Eu queria muito assistir esse filme antes de ter assistido, né, esse filme, antes de gravar esse episódio para eu relembrar do filme, mas eu não achei nenhuma plataforma, então assim, é...
nenhuma plataforma lícita, né, no caso. Então, assim, eu não consegui reassistir. Mas tem uma cena, um menino lá, um personagem do filme, ele grava uma sacola de supermercado, assim, sacola plástica, voando a cidade. Assim, sabe? Tipo, mas ela voa de uma forma tão poética, sabe? Tão bonita, e que você acaba admirando aquela cena, sabe? Depois que eu vi, eu juro pra vocês, depois que eu vi essa cena desse filme, eu assisti esse filme há muitos anos, a minha vida mudou. Porque eu acabei vendo a vida de uma forma diferente. De verdade, eu sei que parece exagero eu falar isso, mas de verdade, a minha vida mudou. Porque eu comecei realmente a ver a vida de uma forma diferente, sabe? A ver. Foi aí que eu comecei a pensar em admirar e prestar atenção nessas coisas pequenas que acontecem no nosso dia a dia. E aquilo pode ser uma coisa, tipo, que passa despercebido na sua vida, sabe? Mas você também pode parar e admirar aquilo e achar aquilo poético, sabe? A gente não precisa ficar vendo beleza só nas coisas grandes. Tipo, a gente pode ver beleza numa sacola plástica sobrevoando a cidade. Nossa, eu acho que assim, eu viajei demais nesse episódio. Mas eu espero que vocês tenham entendido realmente a minha linha de raciocínio e tudo que eu quis dizer aqui. E eu vou fechar essa parte do episódio com um outro trecho dessa mesma newsletter, que eu achei muito bonito e muito legal e é pra gente refletir e pensar, tá? Vou ler aqui pra vocês. E lembrando que o belo também pode vir com espinhos, como as lindas rosas e outras flores que vemos na natureza. Ou seja, não espere que o belo seja mil maravilhas, porque existe beleza também na dor, na porque existe beleza também na dor da transformação, no caos, na incerteza e em tudo que você quiser enxergar beleza. Lá ela faz morada. A arte habita nessa ideia. É isso. Espero que vocês tenham gostado. E o pensamento no banho, cara, eu acho que é, eu tenho tantos pensamentos que eu nem sei qual pensamento trazer aqui, sendo muito sincero. Até porque um pensamento que tem ocupado a minha mente em loop é uma coisa, tipo, muito, assim, tipo, ridícula, tá ligado? Mas de tempos em tempos tem áudios, né? Principalmente quando eu tô numa época meio viciada no TikTok, tem áudios que entram na minha cabeça em looping. Só que aí, não é que é um áudio em específico, são vários áudios, tá ligado? Então, no momento, eu estou com alguns áudios que estão na minha cabeça rodando em looping, que é o, o de uma criança que canta Sai, cocozinho do Butico do Miguel. Sai, cocozinho do Butico do Miguel. Ai, gente, desculpa. Mas é que, tipo, era um vídeo de um gatinho tentando fazer cocô e ele não consegue, dá muita dó. Mas enfim, esse áudio tá na minha cabeça. O outro é Chico Bento no shopping. Eu juro pra vocês que, tipo, quando eu tô num completo silêncio, eu tô pensando Chico Bento no shopping. E sai cocozinho do Butico do Miguel. E o outro áudio é 9h10, que é de um velho que acorda e ele fala 9h10. E as pessoas estão fazendo os vídeos tipo, amanhã eu vou acordar cedo pra fazer não sei o quê. E aí corta pra esse corte do velho falando 9h10, tipo, acabando de acordar. E sou eu todinha, nossa.
Ainda mais eu que sou péssima de acordar cedo. Nossa, meu Deus. Enfim, o pensamento no banho é isso, é um turbilhão de vários pensamentos inúteis, tá ligado? Enfim, gente, é isso. O episódio de hoje foi bem subjetivo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Então, avaliem o podcast, compartilhem nas suas redes sociais, me sigam nas redes sociais, Instagram e TikTok. O arroba é falando o que não sabe. Deixem um comentário falando o que vocês acharam, se vocês entenderam o que eu quis dizer. Caso a sua mensagem seja tão grande que nem cabe num texto, vocês também podem mandar áudio, dando a sua opinião, contando alguma história, dando sugestão, sei lá, de episódio do podcast. E para você mandar áudio, tem o link aqui no perfil do podcast no Spotify. É isso, gente. Um beijo e até semana que vem. Fui!